Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para a nossa aula 19. Nessa videoaula a gente vai falar novamente aqui sobre os serviços privados de assistência à saúde. A gente já falou do funcionamento na aula passada, na aula 18, e nessa videoaula a gente vai falar sobre a participação complementar. Como que esse serviço privado participa complementarmente no SUS. Vamos lá? Vamos sim. Bom, mas antes, não esqueça de deixar o seu like se gostar desse vídeo e de se inscrever no nosso canal, isso que é muito importante. Não esqueça também que você pode adquirir esse slide lá no nosso canal do Telegram. Beleza? Então vamos lá? Já deixou o like? Beleza, então vamos lá, pessoal. Artigo 24. A gente está falando da participação complementar dos serviços privados, né? A gente falou do funcionamento na aula passada. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada, tá? Resumindo, quando o SUS naquela área não conseguir garantir uma cobertura assistencial, o SUS pode recorrer à iniciativa privada, tá? Beleza. A participação complementar grave, que isso aqui cai em prova, dos serviços privados, será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito às normas de direito público. Tá. Quais são as informações importantes aqui? Primeiro, a iniciativa privada ela vai participar de modo complementar. Beleza. E será mediante contrato ou convênio. Tá? Não cabe a gente saber a diferença entre contrato ou convênio, mas sabe que pode ser por contrato ou convênio. Observadas o quê? As normas de direito público. Não é as normas de direito privado, tá, pessoal? Mas, Alexandre, essas iniciativas privadas não são empresas, não são pessoas jurídicas de direito privado. Sim, pessoa jurídica de direito privado pode ser uma empresa, pode ser uma associação. Só que é o seguinte, não confunda, tá? Não confunda. Por quê? Pessoa jurídica de direito privado, ela vai ter que respeitar, nesse caso, quando ela tem esse convênio, quando ela tem esse contrato com o SUS, as normas de direito público. O que são normas de direito público? De maneira simples, bem simples mesmo, bem resumida, são leis que tratam, tá, da coisa pública. Tá, pessoal? São normas, na verdade, né? Como o nome já diz. Mas da coisa pública, né? Não, coisa pública, né? Pública. Bom, são leis que tratam da coisa pública. Como uma empresa ela vai ter um contrato, né, ou um convênio com a prefeitura, por exemplo, nesse caso, essa empresa ela vai ter que respeitar essas leis, as leis de direito público, ou seja, são leis que tratam da coisa pública, são leis que tratam do município, que tratam do estado, que trata da União, tá? Eu não vou entrar ao fundo aqui porque não é necessário, mas tenha em mente isso aí, tá bom, pessoal? Quando a gente falar de normas de direito público, a gente está falando de leis que tratam da coisa pública. Deu um exemplo, Alexandre? Claro que sim. Normas de direito público, nós temos, por exemplo, a lei de licitação, é uma norma de direito público, e já perceba que a iniciativa privada ela vai cumprir a lei de licitação e contratos com a administração pública. Então, será de modo complementar, mediante contrato ou convênio, e essa participação, essa empresa, por exemplo, deve respeitar as normas de direito público, como, por exemplo, a lei de contratos com a administração pública, a lei de licitação e contratos com a administração pública. Beleza. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos terão preferência para participar do SUS. Então, se eu tenho uma empresa com fins lucrativos e tenho uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, essa entidade ela vai ter preferência, tá? Bem tranquilo de pegar, sem fins lucrativos, Artigo 26. Os critérios e valores para remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela Direção Nacional do SUS, aprovados no Conselho Nacional de Saúde. Ou seja, o dinheirinho aqui, o critério de valores para remuneração. O dinheirinho
do pessoal, né, dessa empresa, por exemplo, que vai ser pago essa empresa por esse serviço, tá? Vai ser estabelecido pela direção nacional, tá, pessoal? É importante isso. Do SUS, aprovado aí pelo Conselho Nacional de Saúde, tá? Bom, na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste, né, de pagamento da remuneração aludida neste artigo, a direção nacional do SUS deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade de execução de serviços contratados, né? Ou seja, vai ter que ser um valor justo, vamos dizer assim, resumindo, né, vai ter que ser um valor justo. Mas não esqueça, é a direção nacional que vai estabelecer critérios e valores para remunerar essa participação na iniciativa privada. Tem mais coisinhas, ó. Parágrafo 2º. Os serviços contratados vão se submeter às normas técnicas e administrativas e os princípios, né, e diretrizes do SUS, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Como assim, Alê? Isso é muito óbvio. Como a iniciativa privada ela vai oferecer um serviço do SUS, porque ela tem um convênio, um contrato com o SUS, né? Por exemplo, com a prefeitura, com o Estado, ela vai ter que respeitar o quê? As normas técnicas e administrativas do SUS, os princípios e diretrizes do SUS, princípios estes que a gente viu aqui. Lembra lá na aula 1 que eu comentei que a gente ia falar só do SUS praticamente e até eu apaguei, né? Peraí, pessoal, não é só do SUS. A gente vai falar também da iniciativa privada, que pode, de modo complementar, né, também dar essa assistência ao SUS, tá? E quando ela faz isso, ela tem que respeitar princípios e diretrizes do SUS. É isso que está dizendo aqui. O parágrafo 3º foi vetado e o parágrafo 4º. Aos proprietários, administradores e dirigentes das entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS. Imagine que não seria justo o dono de uma empresa, no caso, ele exerce um cargo de chefia ou função de confiança no SUS, né, seja em qualquer esfera, e ele é dono de uma empresa. E a empresa dele que vai, né? Olha só que doideira, né? É é ridículo até falar isso. A empresa dele que vai contratar com o SUS daquela esfera, né? Onde ele trabalha ali. Não é justo, né, pessoal? Então é proibido, tá bom? Proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS. Bom, vamos para mais uma. Agora é questãozinha. Vamos fazer questõezinhas? Vamos sim. Pausem e tentem fazer, tá, pessoal? Ou vão lá no blog, o blog tá bacana. Marquei as partes mais importantes lá. De repente você está em algum lugar assim, né? E quer acessar, fazer aquela leitura, tá numa fila, vai lá, dá uma olhadinha no blog, o blog tá bem interessante. Prova Contemax 2019, Prefeitura de Orobó, lá no Pernambuco, educador físico. Considerando o sistema de saúde, né, o único de saúde, o SUS, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta, quer a correta. Quando suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Pode? Pode sim, meu querido, pode sim. Será, né, por convênio, contrato, mas pode sim. Perfeito, a primeira está corretíssima. Vamos para a segunda? Bem tranquilo. A participação complementar dos serviços privados, será formalizada mediante contrato ou convênio. Perfeito. Observadas a respeito as normas de direito público, não é normas de direito privado, tá, pessoal? O que são normas de direito privado? São leis, por exemplo, que regula os privados, né? Regula, por exemplo, eu e outra pessoa, né? Uma empresa e outra empresa, tá? Não regula a respeito da coisa pública. Como estamos falando de uma empresa que vai contratar que vai ter um contrato com uma prefeitura, com a administração pública, nesse caso, as normas que vão ser seguidas são de direito público, tá? São leis que regulam a coisa pública. Resumindo. Beleza, tá tudo certinho até aqui, tá? Beleza, bem certinho. As entidades com fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde, do SUS. As entidades com fins lucrativos, não, é o contrário. As entidades sem fins lucrativos, são as entidades filantrópicas, elas terão sim preferência. Então é sem fim. Então aqui está errado
Só por isso, pessoal. Então tá errado isso aqui. Vamos para a terceira. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde. Bom, isso aqui a gente não aprendeu nessa aula, mas a gente aprendeu na aula passada, quando a gente falou do funcionamento dos serviços privados. E lá estava escrito o quê? Não é vedado, é permitido. É permitido, tá errado. É permitido a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, mesmo por meio de doações. Inclusive, né, lá tem os casos. Um dos casos é doações de organismos internacionais vinculados à ONU, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimo. Então, tá errado. Aqui deveria estar é permitido, tá, pessoal? A gente viu lá que é permitido e lá está escrito em quais casos seriam permitidos. Tá errado também. Só a 1 está correta. Vamos confirmar. É correta, né? Somente a afirmativa 1 está correta. Letra A, o nosso gabarito, já está aqui o gabarito, tá? Quis economizar aqui, já trouxe o gabarito aqui. Beleza, letra A é o nosso gabarito, certinho. Vamos para a próxima. Opa, vamos lá. 2. Pausem e tentem fazer, hein? Prova Crescer Consultorias 2019, Prefeitura de Paulistana, lá no Piauí. Analise as afirmativas abaixo sobre a participação de serviços privados de assistência à saúde no SUS, como verdadeiro ou falso. Então, a gente está falando aqui da participação dos serviços privados. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Pode ou não pode? Pode sim, correto. Mas continua aqui, ó. A participação suplementar dos serviços privados não é suplementar, é complementar, tá? Complementar. Dos serviços, a participação, né, suplementar dos serviços privados será formalizada mediante lei, observadas a respeito às normas de direito privado. Já tem vários erros aqui. Primeiro que não é direito privado, é público. Está errado, não é lei também, tá, pessoal? É mediante contrato ou convênio, tá? Ou convênio. Não é mediante, não precisa de lei. É só um contrato ou convênio. Claro, o rito tem que respeitar a lei, né? As leis de contratos, por exemplo, com a administração pública, que são normas de direito público, né, a priori. Beleza. Então tá errado. Só errado, só a segunda parte tá errado, tá? F. Vamos para a próxima. É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresa ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos serviços de saúde mantidos, sem finalidades lucrativas por empresas para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a Seguridade Social. É verdade, pessoal? É, correto. Isso aqui a gente viu na aula passada também. Me explica isso aí, Alexandre. É o seguinte, empresas e capital estrangeiro pode participar direta ou indiretamente na assistência à saúde? Pode, mas nesse caso aqui. Me dê um exemplo desse caso ali. Claro que sim. Imagine a Ford, uma empresa gigante aqui no Brasil. Ela, né, fabrica carros e tudo mais. E imagina a quantidade de funcionários da Ford. É enorme, né? Imagine que a Ford ela contrate uma empresa que presta saúde aos seus funcionários. Poderia? Poderia, sem problema nenhum. Só que é o seguinte, isso sem ter qualquer ônus para a Seguridade Social, né? Seguridade Social, por exemplo, é o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. Isso não vai ter custo, vamos dizer assim, para a Seguridade Social, tá? Não pode ter custos para a Seguridade Social, tá bom? É como se fosse um extra. Pode, mas de maneira extra, sem cobrar por isso, vamos dizer assim. Beleza. Então tá correto, é permitido sim, tá? Nesse caso é permitido. Bom, tem mais uma aqui, pessoal, vamos ver. Então ficou o que aqui? Ficou FV, né? FV. Os critérios e valores para remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela Direção Nacional do SUS. Confere? Confere. O din-din, né, de como vai ser pago esses serviços privados vai ser estabelecido, né,
o critério, a remuneração vai ser estabelecido pela Direção Nacional do SUS. Perfeito. Aprovados aí no Conselho Nacional de Saúde. Perfeito, exatamente isso que diz, né, o que a gente leu lá. Beleza, vamos continuar. Os serviços contratados vão se submeter às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do SUS, mantidos aí o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Como a gente viu, exatamente isso. Isso significa que esses serviços privados, por estarem ali de maneira complementar, dando assistência à saúde, eles vão ter que seguir o quê? As normas técnicas, administrativas do SUS, tá? As diretrizes, os princípios do SUS também, como, por exemplo, a universalidade, né? A gente viu vários princípios quando a gente falou sobre princípios. Obviamente, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. O que isso significa? Que esse contrato tem que ser justo para a empresa, vamos dizer assim, né? Para quem vai prestar esse serviço. O valor a ser pago tem que ser justo, o suficiente para ter pessoal para atender todo mundo, por exemplo. Então, tem que ser justo, tem que manter o equilíbrio, né? Não vai cobrar muito de uma empresa, por exemplo, e pagar pouco para ela. Isso seria um desequilíbrio no contrato, né? Um desequilíbrio econômico no contrato, tá bom? É mais ou menos exigir muito dela, dessa empresa privada, por exemplo, e pagar pouco. Isso seria o desequilíbrio econômico no contrato. Beleza, então tá correto, tá corretíssimo. FVV, vamos ver aqui, ó. FVV, 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 letra C. A sequência correta corresponde à letra C, FVV. Ah, tá aqui bonitinho. Bom, tem mais uma? Tem mais uma. Vamos fazer mais uma. Pausem e tentem fazer, pessoal. É importante. Provas Fundação Cefet Bahia 2019, Policlínica de Saúde da região de Jequié, lá na Bahia. Assistente social, assistente administrativo, psicólogo. Pessoal, isso aqui é bem interessante. Caiu para várias provas, tá? Não sei se foi no mesmo dia, mas caiu. Obviamente, né? Deve ter sido no mesmo dia, mas caiu para várias provas. Vamos lá? Ó, em relação à participação complementar do setor privado no âmbito do SUS, é correto afirmar, quer a correta. Vamos lá. As entidades privadas que têm fins lucrativos têm preferência para participar do SUS. E aí? Pegou pesado, forçou a nossa amizade, né? É justamente o contrário. As entidades privadas que não tenham fins lucrativos têm prioridade. Seriam as entidades filantrópicas, por exemplo, sem fins lucrativos. Então a letra A está errada sim. Não é o nosso gabarito. Vamos continuar? Vamos lá. A participação complementar, confere, dos serviços privados dispensa a formalização mediante contrato ou convênio. E aí também pegou muito pesado. Por quê? Porque os serviços privados, eles só vão participar do SUS mediante contrato ou convênio, né? Então, tá errado essa alternativa, tá, pessoal? Então, não dispensa. É assim, só vai participar do SUS ou com contrato ou com convênio, ponto final. Além disso, esses serviços privados devem seguir princípios e diretrizes do SUS, assim como outras coisinhas também. Tá errado, não é o nosso gabarito. Letra C. Os serviços privados, quando contratados, não seguem os princípios e diretrizes do SUS, pois são regidos aí por legislação própria. Aí, velho, pegou pesado demais. Claro que seguem princípios. Inclusive, eu até comentei lá no começo, né? Ó, isso aqui, a gente vai falar só de SUS, né? Mas eu pensei, peraí, isso pode confundir as pessoas. A gente vai falar também da iniciativa privada, principalmente quando ela participa do SUS. Tá bom? Então tá erradíssimo. E os serviços privados, quando eles têm um contrato, eles vão seguir os princípios. Eu acabei de falar sobre isso. Princípios e diretrizes. Vamos para a letra D agora. Letra D. Os critérios de valores para a remuneração dos serviços e os parâmetros de cobertura assistencial são estabelecidos pela entidade contratada. Não, pessoal. É estabelecido o quê? Pela direção nacional. Aprovados aí no Conselho Nacional de Saúde, né? Então, é estabelecido pela direção nacional, aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde. E não pela entidade contratada, né? Nada disso, tá errado isso aqui. Bom, tem que ser a letra E, eu já vou marcar, né? Não pode ser outra senão a letra E. Vamos lá.
É proibido aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS. Perfeito, exatamente isso que diz a lei, né? Não seria nem justo. Eu quero que você veja assim, dessa maneira, que não seria justo. Ou seja, o cara ali tem uma função de confiança, ali dentro da prefeitura, por exemplo, e a empresa dele que vai contratar com a prefeitura. Não é justo, né? Então, letra S está correta, tá, pessoal? Bem tranquilo. Vamos confirmar. Gabarito letra E, tá? Eu trouxe aqui até que é vedado. Bom, acho que chegamos ao fim, né? Chegamos sim, vamos ver aqui. Bom, chegamos ao fim da nossa videoaula. Acabou que eu deletei o último slide, então não apareceu aqui o último slide, mas chegamos ao fim, viu? Não esqueça de deixar o seu like no vídeo se gostar, tá bom? E não esqueça de se inscrever também. Um grande abraço, fique com Deus e até a nossa próxima videoaula. Até lá, tchau, tchau.